Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora à nossa primeira aula do assunto Geometria Analítica, um assunto aí muito cobrado principalmente nos vestibulares, tá? Essa primeira aula aqui, veremos a parte mais introdutória, porém muito importante em relação a esse assunto. Vamos começar aí com uma revisão de plano cartesiano, depois veremos ali a distância entre dois pontos, e vamos finalizar com o ponto médio de um segmento, fazendo aí alguns exemplos, né, para que você não fique com dúvida em relação a esse assunto. Beleza? Vamos começar? Então desejo a vocês todos aí, tá? Uma excelente aula e vem comigo aqui. Então, pessoal, nessa aula, vamos começar aqui com uma breve revisão do nosso plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é formado por dois eixos, tá? Esse eixo horizontal é o eixo X, que nós chamamos de eixo das abscissas. Enquanto que o eixo vertical ali é o nosso eixo Y e nós chamamos de eixo das ordenadas. Tudo bem? O plano cartesiano, ele é formado por esses dois eixos que são perpendiculares entre si e formam ali quatro quadrantes. Temos ali o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante do plano cartesiano. Tudo bem? Isso aí tudo muito simples até esse momento. Pessoal, olha só. Todo ponto localizado no plano cartesiano possui coordenadas que definem claramente a sua posição. Por exemplo, aquele ponto P ali, ó, ele possui uma abscissa ali muito bem definida. Ele possui uma ordenada também igualmente muito bem definida. Ou seja, todo ponto do plano cartesiano possui as coordenadas que definem a sua posição. As coordenadas são formadas ali pelo x do ponto, que é a abscissa do ponto, e pelo y no ponto, que é a ordenada do ponto. Beleza? Vamos ver agora mais algumas informações importantes em relação ao plano cartesiano. Beleza? Vem comigo aqui. Então, por exemplo, se eu tiver um ponto P nessa posição que nós temos aqui. Reparem que esse ponto P possui um x desse ponto P, que é 3, e o y, ou seja, a ordenada correspondente, no caso, é o 2. Ou seja, as coordenadas deste ponto P são os elementos aqui, ó, 3 para o x e o 2 para o y. Tudo bem? Agora uma informação muito importante. Olha só, se o ponto, por exemplo, estiver sobre o eixo x, vamos colocar aqui, ó, exatamente sobre o x igual a menos 3. Vamos supor que esse ponto seja um certo ponto A. Então, este ponto A, por estar sobre o eixo aqui das abscissas, a sua abscissa, nesse caso, vale menos o 3. Agora, olha só, muito importante. A ordenada desse ponto, por ser o seguinte, o ponto A, ele não está nem na parte superior, ou seja, um y positivo, e nem na parte inferior, ou seja, um y negativo. Se está sobre o eixo x, o y desse ponto A, ou seja, a sua ordenada, ela vale 0. Tudo bem? Agora, se nós tivermos, por exemplo, este ponto aqui, ó, um ponto sobre o eixo das ordenadas. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto B, por exemplo, né? E este ponto B, como nós poderemos perceber, está sobre o y ali igual a 3. Como ele não está nem no lado direito aqui, ó, tendo uma abscissa positiva, e nem do lado esquerdo tendo uma abscissa negativa, a abscissa dele, ou seja, o x dele, é 0. Enquanto seu y é 3 positivo. Tudo bem? Então, olha só. Todo ponto que estiver sobre o eixo, uma das suas coordenadas é 0. Se estiver sobre o eixo x, o y desse ponto é 0. E se estiver sobre o eixo y, o x deste ponto é 0. Agora vamos falar aqui, ó, das bissetrizes dos quadrantes. Ferreto, como assim bissetriz do quadrante? Pessoal, essa reta aqui, ó, está dividindo este ângulo, que é um ângulo de 90 graus, em dois ângulos de 45 graus, ou seja, é uma bissetriz, nesse caso, do primeiro e do terceiro quadrante. Então, nós poderemos escrever assim, ó, é uma bissetriz do quadrante 1
e do quadrante 3. Importante é que você perceba o seguinte, ó, por exemplo, este ponto aqui, ó, ele se encontra sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Reparem que o x dele vale menos 2, enquanto que o y, que é a sua ordenada, vale menos 2. Nesse caso, esse ponto aqui, ó, vou chamar de ponto C. Este ponto C possui coordenadas menos 2 para o x e menos 2 para o y. O importante é que você perceba que tanto a abscissa como a ordenada desse ponto que está sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares, elas possuem o mesmo valor, tá? Isso aqui a gente pode escrever da seguinte forma, ó. Um ponto, vamos chamar assim, um ponto C, que pertence ali, ó, à bissetriz do quadrante 1 e 3, ou seja, bissetriz dos quadrantes ímpares, isso implica que este ponto certamente possui a abscissa e a ordenada exatamente com o mesmo valor. Tudo bem? Agora, do contrário, gente, vamos imaginar aqui, ó, a bissetriz dos quadrantes pares, ou seja, do quadrante 2 e do quadrante 4. Então, essa daqui seria a bissetriz 2, 4, quadrantes pares, tá? Olha só, por exemplo, este ponto aqui, ó, vou chamar de ponto D, é um ponto que está sobre a bissetriz dos quadrantes pares. Quais são as coordenadas desse ponto D? Olha só, o x dele é menos o 2, enquanto que o y dele, aqui no caso, vale o 2 positivo. É importante que você perceba agora o seguinte, ó, a abscissa e a ordenada possuem o mesmo valor em módulo, porém com sinais contrários. Então, nós poderíamos escrever assim, ó, se um determinado ponto D ele pertencer a essa bissetriz dos quadrantes pares, isso implica que esse ponto D possui abscissa e ordenada com sinais contrários. Por exemplo, se a abscissa do ponto D é um determinado valor A, a sua ordenada certamente será menos o A. Beleza? Certo, então, pessoal, essa parte introdutória aí que nós vimos de plano cartesiano é muito importante para a sequência de aulas que nós veremos de geometria analítica. Tudo bem? Vamos ver agora como é que a gente pode determinar as distâncias que envolvem dois pontos no plano cartesiano. Vem comigo aqui. Então, vamos lá. Distância entre dois pontos. Olha só o que diz. Dados dois pontos distintos, A e B, do plano cartesiano, chama-se distância entre eles a medida do segmento de reta que tem os dois pontos como extremidades. Podemos analisar três casos. Olhem só, pessoal, o primeiro caso é o caso do segmento AB ele ser paralelo ao eixo X, ou seja, paralelo ao eixo das abscissas. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos colocar aqui um segmento. Esse segmento AB, olha só, por exemplo, aqui o ponto A, aqui o ponto B. Então, esse segmento aqui, ó, ele é paralelo ao eixo X, que é o eixo das abscissas, tá? Reparem que ele possui aqui, ó, uma abscissa bem definida, que é o X do ponto A, possui o B aqui, uma abscissa bem definida, que é o X do ponto B, e reparem que esses dois pontos, eles possuem exatamente aqui a mesma ordenada, ou seja, o y do ponto A é exatamente igual ao y do ponto B. Agora, nesse caso, para nós calcularmos a distância do ponto A até o ponto B, reparem que essa distância ela é exatamente a essa distância aqui que nós temos sobre o eixo das abscissas. Agora, que distância que é essa daqui? Pessoal, é justamente o que? Ó? É o x do ponto B, que é tudo isso daqui até a origem, ó, tudo isso aqui é o x do ponto B, menos este comprimento, que é o x do ponto A. Tudo bem? Então, olha só, a distância do ponto A até o ponto B, nesse caso, é o x do B menos o x do ponto A. A gente coloca em módulo aqui, ó, porque se você fizer x do A menos o x do B, não tem problema algum. Se nós colocarmos em módulo, nós garantimos que essa distância
será sempre um valor positivo. Beleza? Vamos fazer esse exemplo 1 que está aqui. Olha só, determine a distância entre esses dois pontos. Se nós colocarmos esses dois pontos aí no plano cartesiano, repara o seguinte, ó, vamos imaginar aqui o nosso eixo x, aqui o eixo y, o ponto A ó, é menos 3 para o x e 2 para o y, então mais ou menos aqui assim, ó, está esse ponto A, menos 3 para o x e 2 para o y, enquanto que o ponto B é 4 para o x e o mesmo valor do y aqui, ó. Ou seja, mais ou menos aqui assim está o ponto B. Olha só, o x dele é um determinado valor 4, enquanto que a sua ordenada é o mesmo que a ordenada do ponto A. Bom, nesse caso, o que seria a distância do ponto A até o ponto B? Essa distância, como nós vimos, é a gente fazer a diferença entre as abscissas desses dois pontos. Então, nessa situação, a distância do ponto A até o ponto B é justamente o que? A gente faz o módulo para garantir o quê? Que seja positivo, módulo x desse ponto, por exemplo, menos o x desse outro ponto. Olha só, menos o menos 3, né? Cuidado, gente. Temos aqui o parênteses. Isso aqui é igual a módulo. 4 menos o menos 3 é 4 mais o 3. E módulo de 4 mais o 3 é o módulo de 7, ou seja, a distância é 7. Olha só, pessoal, você poderia fazer assim também, ó. Distância de A até B, o que seria? Módulo, se eu começar por esse daqui, ó, seria o quê? Menos o 3, menos o x do outro ponto é o 4. Isso aqui nós vamos ter, então, módulo menos 3 com menos 4, isso aqui é menos o 7. E módulo de menos 7, o resultado é 7 também. Tudo bem? Poderíamos pensar da seguinte forma, olha só, gente, se nós temos aqui ó, 4 unidades para cá, e aqui nós temos 3 unidades, significa que essa distância total será 3 mais o 4, ou seja, a distância é 7 unidades. Beleza? Olha só, pessoal, também poderíamos pensar da seguinte maneira. Esse comprimento ali é de 4 unidades. Aquele outro comprimento ali, embora seja menos o 3, nós temos ali 3 unidades, totalizando ali uma distância de 7 unidades entre o ponto A e o ponto B. Beleza? Vamos ver agora uma outra situação que nós temos o AB, o segmento AB, localizado paralelo ao eixo Y. Vem comigo aqui. Agora, o segundo caso, nós temos o segmento AB paralelo ao eixo Y. Vamos imaginar o seguinte, ó, nós temos aqui ó, o segmento AB, vamos colocar, por exemplo, aqui o ponto A e aqui, por exemplo, o ponto B. Nessas situações, reparem que tanto o x do A como o x do B possuem o mesmo valor. Então, o x do A é exatamente igual ao x do B. Agora, em relação à ordenada desses pontos, cada um tem a sua, né? Nós temos aqui ó, o y do ponto A e aqui o y do ponto B. Só que nessa situação, nós temos algo parecido que nós vimos anteriormente. A distância aqui do ponto A até o ponto B é exatamente igual a essa distância sobre o eixo y. E essa distância aqui ó, é a diferença entre as ordenadas desses dois pontos. Então, vamos lá. Ó. Nessa situação, então, a distância do ponto A até o ponto B nada mais é do que o módulo da diferença das ordenadas dos dois pontos. Por exemplo, o y do ponto A menos o y do ponto B. Tudo bem? Agora, no exemplo 2, repare que nós temos o seguinte, ó, determine a distância entre os pontos A e B. O ponto A e o ponto B, eles possuem aqui a mesma abscissa, ou seja, o segmento AB ele é paralelo em relação ao eixo Y. Mais ou menos, nós temos algo assim. Ó. Vamos imaginar aqui os dois eixos. Nós temos aqui o eixo X e o eixo Y. Vamos supor, então, o ponto A aqui, ó, 2 para o X e menos 1 para o Y. Por exemplo, aqui assim, o ponto A. Acima dele, mais ou menos aqui assim, ó, nós vamos ter o ponto B. Olha só, nessa situação, nós temos aqui ó, o y do ponto B,
que nesse caso vale quanto? Ele vale 5, tá? Enquanto que o y do ponto A, aqui ele vale menos 1. Dessa forma, a distância aqui ó, do ponto B ao ponto A é justamente igual à diferença entre essas ordenadas. Ou seja, o que nós temos ali é o seguinte, ó, a distância do ponto A até o ponto B é simplesmente o módulo da diferença dessas duas ordenadas. Ou seja, por exemplo, 5 menos o menos 1. 5 menos o menos 1, isso aqui será o quê? Módulo 5 menos menos 1 é 5 mais 1. Ou seja, é 6, módulo de 6 é 6. Então, a distância do ponto A até o ponto B é justamente igual a 6. Beleza? Vamos ver agora, pessoal, o terceiro caso, que é justamente a distância mais importante, mais cobrada aí nos vestibulares, que é a distância de dois pontos que formam um segmento que está inclinado em relação aos eixos coordenados. Beleza? Vem comigo aqui. Então, vamos lá. O terceiro caso é do segmento AB, ele não ser paralelo a nenhum dos eixos coordenados. Tudo bem? Vamos imaginar o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, um segmento AB. Nós temos aqui, então, por exemplo, o ponto A e aqui, assim, por exemplo, o ponto B. Este ponto A, ele possui a sua abscissa, que é o x do ponto A, e possui a sua ordenada, que é o y do ponto A. Em relação ao ponto B, nós temos ali a sua abscissa, que é o x do ponto B, e também temos aqui ó, a sua ordenada, ou seja, o y do ponto B. Para nós determinarmos essa distância aqui, ó, nós vamos recorrer ao triângulo retângulo e, consequentemente, ao teorema de Pitágoras. Pessoal, olha só o que nós temos aqui. Ó. A distância do A até o B nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, nós temos aqui a distância do ponto A até o ponto B. Este cateto aqui, ó, reparem que é um segmento que está na horizontal, ou seja, paralelo ao eixo das abscissas. Como nós vimos essa distância aqui, ó, nada mais é do que o módulo x do ponto A menos o x do ponto B. Tudo bem? Mesmo raciocínio aqui, ó, essa distância nada mais é do que o módulo y do ponto A menos o y do ponto B. Tudo bem? Se nós aplicarmos aqui um teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, nós teremos o seguinte, olha só, essa distância AB, que é a hipotenusa, elevada ao quadrado, é justamente igual a esse segmento aqui, ó, que é o módulo de x do ponto A menos o x do ponto B, isso daqui ao quadrado, mais essa distância aqui, ó, que é o módulo y do ponto A menos o y do ponto B, também elevado ao quadrado. Agora, pessoal, vamos fazer aqui ó, uma nuvenzinha para lembrar o seguinte. Ó. Quando nós tivermos o módulo de um certo valor A e este módulo está elevado ao quadrado, isso aqui é justamente igual a elevado ao quadrado. Isso aqui é uma das propriedades de módulo. Então, este módulo aqui, sem problema algum, será o x do A menos x do B, tudo isso aqui ao quadrado, e aqui y do A menos y do B, tudo isso daqui ao quadrado. O que acontece? Nós vamos ter, então, o seguinte, ó, este quadrado, ele vai para o outro lado, extraindo a raiz quadrada. E o que nós vamos ter é que a distância do ponto A até o ponto B nada mais é do que a raiz quadrada, olha só, tudo isso daqui é o quadrado, que é o xa menos o xb, tudo isso aqui é o quadrado, podemos esquecer o módulo, né? Mais o ya menos o yb, também elevado ao quadrado. Nós temos raiz quadrada de tudo isso daqui. Agora, alguns alunos, eles ficam com a seguinte dúvida. É xa menos o xb
ou o xb menos o xa? Pessoal, tanto faz. Está elevado ao quadrado ali. E todo número elevado ao quadrado é sempre positivo. Então, tanto faz você fazer xa menos xb ou xb menos o xa. O que você tem que fazer sempre ali, na verdade, é a variação do x, ou seja, a variação das abscissas dos dois pontos considerados. Por isso, nós poderíamos considerar o quê? O xa menos xb simplesmente como sendo o ΔX. O mesmo raciocínio serve ali para o y. Beleza? Vem comigo aqui. Então, nós poderíamos reescrever essa fórmula aqui, ó, da seguinte forma. A distância, então, do ponto A até o ponto B é simplesmente igual a raiz quadrada, a variação do x elevado ao quadrado, mais a variação do y também, né, elevado ao quadrado. E não vamos esquecer a raiz que está ali. Beleza? Agora, nesse exemplo 3, nós temos o seguinte, ó. Dados, temos aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Obtenha o x, ó, reparem que o x é a abscissa aqui, ó, do ponto A, de modo que este ponto A ele seja equidistante de B e de C. Ou seja, pessoal, o que quer dizer aqui, ó? Equidistante, quer dizer igual distância. Ou seja, o ponto A ele possui a mesma distância até o ponto B e até o ponto C. Vamos escrever isso, ó. A distância do ponto A até o ponto B é exatamente igual à distância do ponto A até o ponto C. Vamos calcular primeiramente essa distância aqui, ó. Então, vamos lá. Distância do ponto A até o ponto B. Essa distância será a raiz quadrada, variação no x, pessoal, é o x do A menos o x do B, ou o x do B menos o x do A. Não tem diferença alguma. Vamos fazer x do A menos x do B, tá? X do A é o x, menos o x do B, que é menos 1. Menos o menos 1, ficaremos com mais 1. Isso aqui é o quadrado. Mas, agora a variação no y, entre o A e o B. Pessoal, o y, ó, está variando de 3 para 4. Quanto é que é a variação de 3 para 4? É 1, né? 3 menos o 4 ou 4 menos o 3, o resultado é 1, tá? E 1 elevado ao quadrado, nós vamos ter o valor 1. Tudo bem? Agora vamos fazer a distância do A até o C, tá? Essa distância, então, é a raiz quadrada. Vamos lá, ó. X do A, por exemplo, que é o x, menos o x do C, que é o 5, poderia ser o contrário aqui sem problema algum, né? Ao quadrado, mas agora a variação no y. Olha só, do 3 para o 2, quanto é que é a variação, gente? É de uma unidade, ou seja, 1 ao quadrado. Poderia ser 3 menos o 2 ou 2 menos o 3. Elevado ao quadrado seria 1 ao quadrado. Beleza? Então, o que acontece? Essas duas distâncias são exatamente iguais. Vamos igualar, então, nós vamos ter o seguinte, ó. Essa raiz aqui, ó, que é o x mais 1 elevado ao quadrado, somado com 1 ao quadrado é 1, deve ser exatamente igual à distância de A até C, ou seja, novamente uma raiz quadrada, x menos o 5, isso aqui elevado ao quadrado, mais 1 ao quadrado é 1. Agora, olha só, nós temos aqui, ó, uma equação irracional já que envolve aqui, ó, raízes quadradas. O que a gente pode fazer? Elevar ambos os lados aqui dessa equação ao quadrado. Fazendo isso, o que a gente faz? A gente corta o 2 com a raiz, corta o 2 com a raiz e sobra só o que está dentro da raiz, ou seja, os seus radicandos. Ficamos com x mais o 1 elevado ao quadrado, mais o 1, isso aqui é igual a x menos o 5, também elevado ao quadrado, e temos mais o 1. Bom, este 1 aqui a gente pode cancelar sem problema algum. Agora, pessoal, nós não poderemos cancelar esse 2 aqui, tá? Não faça isso. Ferreto, o que a gente faz então? Ó, vale lembrar o seguinte, quando nós tivermos, por exemplo,
um valor A elevado ao quadrado igual ao valor B elevado ao quadrado, o que acontece? Esse valor A ele é igual ao valor B ou o valor A é igual a menos o valor B. Por que isso, Ferreto? Pelo seguinte, porque tanto B elevado ao quadrado como o menos B elevado ao quadrado, o resultado é B ao quadrado, que fica igual a A ao quadrado. Tá? Teremos o mesmo valor colocando B ou menos B. Por isso que o A pode ser igual ao B ou o A pode ser igual a menos o B. Então, nessa situação, nós deveríamos considerar isso ou simplesmente abrir aqui esse produto notável, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Então, olha só, nós poderíamos ter, então, x mais o 1 exatamente igual ao x menos o 5, ou o x mais o 1 exatamente igual a esse x menos 5 com o sinal contrário. Ou seja, vamos ficar com menos o x mais o 5. Ou uma situação ou a outra. O que acontece, pessoal? Nessa primeira aqui, ó, esse x indo lá para o lado esquerdo, ele passa com o sinal negativo, acaba cancelando. Isso aqui fica uma situação impossível, ou seja, 1 não será igual a menos 5. Então, essa daqui, ó, não nos serve. Agora, se eu enviar esse menos x lá para o lado esquerdo, ele passa com o sinal positivo. Então, nós teremos aqui o x, somado com o x, é 2x, é igual. Este 1 vai para o lado direito, ficamos com 5 menos 1, 4. Ou seja, nesse caso, x é igual a 2. Beleza? Se nós tivéssemos desenvolvido esses dois produtos notáveis, chegaríamos ao mesmo resultado, tá? Ou seja, primeiro produto notável, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é igual quadrado do primeiro, agora, menos, né? 2 vezes o x vezes o 5, menos 10x, mais o quadrado do segundo, aqui, ó, 5 ao quadrado, é o 25. Bom, nesse caso, nós cancelaríamos aqui o x ao quadrado e nós teríamos o seguinte, ó. Este menos 10 passa para o lado direito, ficaremos com mais 10 com 2, 12x. Este 1 vai para o lado direito, 25 menos 1, ficaremos com 24. Ou seja, o x será 24 dividido por 12, o x igual a 2. Mas eu quis falar disso daqui também porque é muito importante que você perceba que você jamais pode cancelar esse 2 com esse 2 e igualar o que está dentro dos parênteses. Beleza? Vamos falar agora de ponto médio de um segmento, assunto aí muito importante, mas bem tranquilo da geometria analítica. Vem comigo aqui. Então vamos lá, ponto médio de um segmento. Olha só o que diz. Há muitas situações em geometria analítica que envolvem o ponto médio de um segmento. Medianas e mediatrizes são apenas 2 exemplos, tá? Então é muito importante, dentro da geometria analítica, nós sabermos como descobrir as coordenadas do ponto médio de um segmento. Vamos imaginar, por exemplo, um segmento aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, com extremidades A e B, tá? Então o que nós temos ali é algo bem definido. Vamos imaginar, por exemplo, as abscissas. Ó, nós temos aqui o x do ponto A e, por exemplo, aqui o y do ponto B. Tudo bem? Agora, se eu colocar aqui um ponto bem no meio do segmento, tá? Desse segmento AB, é o nosso ponto médio. Como é que seria, ou seja, como é que a gente faria para encontrar a abscissa deste ponto médio? E é isso que eu vou explicar agora. Ó. A gente pode pensar assim, gente. Se o M está bem no meio, nós temos que esse segmento aqui, ó, é exatamente igual a este segmento. Da mesma forma, projetando aqui, ó, no eixo X, nós vamos ter que este segmento aqui possui o mesmo segmento, ou seja, a mesma distância daqui, né? Então, o que acontece? Como nós temos aqui o ponto médio, a gente pode afirmar que a distância que vai do ponto A até o ponto B é exatamente igual ao dobro da distância que vai do ponto A até o ponto M. Concordam comigo? Bom, transformando isso aqui apenas em abscissas, né? Projetando os dados aqui sobre o eixo X.
A distância do A até o B seria o quê? Opa, pessoal, aqui nós temos, na verdade, o x do ponto B, tá? Projetando isso daí agora aqui no eixo x, nós vamos ter então que a distância de A até B é justamente o quê? Todo esse comprimento aqui, que vai até a origem, menos esse comprimento. Ou seja, é o x do B menos o x do A. Tá? Então, essa distância será o quê? X do B menos o x do A. Isso aqui é igual a 2 que multiplica a distância de A até M. De A até M seria o x do M menos o x do A. Tudo bem? Fazendo a distributiva aqui, nós vamos ter então que o x do B menos o x do A é igual a 2 que multiplica o x do ponto médio menos o 2 que multiplica o x do ponto A. Pessoal, esse menos 2x do A, ele vai lá para o lado esquerdo com o sinal contrário, passa com o sinal positivo. Então, nós vamos ter que 2 que multiplica o x do ponto médio é exatamente igual aqui. Esse aqui ó, veio para o lado direito e ficou positivo. 2x do A menos o x do A, ficamos com o x do A. Já tem do outro lado lá o x do B, tá? E esse 2 está multiplicando, desce dividindo. E nós temos, então, o x do ponto médio. Vamos escrever isso? Olha só. A abscissa, então, do ponto médio do segmento AB é justamente nós somarmos as abscissas do A e do B e dividirmos por 2. Da mesma forma, o y do ponto médio será o quê? Será o y do ponto A mais o y do ponto B, isso aí dividido por 2. Agora no exemplo 4, olha só o que diz. Suponhamos que sejam dadas as coordenadas do ponto médio M do segmento AB. Olha só, nós temos aqui as coordenadas do ponto M e diz o seguinte, ó, se o ponto A possui essas coordenadas, determine as coordenadas do ponto B. Pessoal, olha só. Nem sempre você precisa desenhar certinho como está no plano cartesiano. O importante é você identificar mais ou menos as seguintes situações. Ó. Nós temos um segmento com extremidades A e B e nós temos aqui o ponto médio. Nós queremos determinar as coordenadas deste ponto B. Ou seja, como nós vimos a fórmula agora há pouquinho, nós temos então que o x do ponto médio é justamente o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2, não é verdade? Substituindo ao x do ponto médio é 0. Então, o 0 é igual x do ponto A, nós temos aqui o menos 2, mais o x do ponto B, que nós vamos descobrir, tudo isso daqui ó, dividido por 2. Esse 2 está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando, e nós vamos ter, então, o seguinte, ó. 2 vezes o 0 é 0, então nós vamos ter que o x do ponto B, este menos 2 vai para o lado esquerdo e passa com o sinal positivo, ou seja, o x do ponto B é 2. Beleza? Agora, pessoal, da mesma forma, vamos calcular o y do ponto médio, que é justamente o quê? É o y do ponto A mais o y do ponto B, isso aqui dividido por 2. O que nós ficamos aqui? Ó? O y do ponto médio, a gente tem que é 2. Esse 2, então, é igual ao y do ponto A, que é o 5, mais o y do ponto B, tudo isso dividido por 2. Este 2 aqui, ó, ele vai agora multiplicar esse 2 que nós temos ali. Então, nós teremos que o 5 mais o y do ponto B, isso aqui é igual a 2 vezes o 2, 4. Ou seja, pessoal, esse 5 vai para o lado direito, sinal negativo. Teremos, então, que o y do ponto B é igual a 4 menos o 5, ou seja, menos 1. Então, dessa forma, este ponto B aqui, ó, ele possui coordenadas, o x é 2 e o y é menos 1. Beleza? Certo, então, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa primeira aula do assunto Geometria Analítica, tá? Uma aula introdutória, porém muito importante, um pouco extensa, né? Mas muito importante em relação a esse assunto.
Tudo bem? Espero que tenha sido bastante proveitosa para você e para os seus estudos. Pessoal, um abração para vocês, eu aguardo todos aí no próximo vídeo e até mais.